Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Dai-me sua bênção para que eu faça todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante todo o dia. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, trecho 170. 7 de janeiro de 1903. Pede a Jesus que lhe esclareça o seu estado, e ele esclarece. Continuando meu habitual estado, estava pensando: será possível, pode ser verdade, que por poucos sofrimentos meus o Senhor suspenda os castigos, que debilite as forças humanas, para que não façam revoluções e para não formar leis iníquas? Além disso, quem sou para merecer, com poucos sofrimentos, tudo isso? Né? Então, Luísa, ela estava aqui achando que seus sofrimentos eram poucos, né? Que o sofrimento que ela estava passando não era forte o suficiente, né, para que Jesus suspendesse os castigos, né, que debilitasse as forças humanas, né, e que para que elas não façam revoluções, né, a gente sabe que e para não formar leis iníquas, a gente sabe que nessa época de Luísa foi uma época onde explodiu muitas revoluções, né? As revoluções francesas, revoluções pelo mundo, na Itália também, em muitos lugares. Era uma época onde as pessoas estavam reivindicando direitos, né? As mulheres já não queriam mais cuidar dos seus lares. As mulheres queriam ter direitos iguais aos homens, elas queriam entrar no mercado de trabalho. E foram muitos outros tipos de reivindicações, né? E certamente essas reivindicações, essas leis, né, elas, elas eram muito iníquas, né? Eram leis que não eram favoráveis à vontade de Deus, né? Não, não agradavam a Deus. As mulheres, elas na época, eu falo bem das mulheres porque é muito forte esse momento, né, vivido na época e até hoje. As mulheres, elas não queriam mais cuidar das crianças, não queriam, dos seus filhos, né, não queriam cuidar da casa, do esposo, elas já queriam um espaço nas indústrias, né, nas fábricas, elas queriam trabalhar também, queriam ter sua independência financeira, queriam também ajudar na casa, né, no lar. E aí elas já iam deixando suas crianças, né, em lugares como nas creches mesmo, né? Hoje a gente fala os CMEIs, nas creches, e lá as crianças passavam o dia inteiro, enquanto as mães trabalhavam, né? E isso a partir daí veio cada vez mais crescendo, né? E se modernizando, porque o homem, ele sempre foi buscando se atualizar, como eles dizem, né?
Quando uma coisa está muito ultrapassada, eles falam que ali já está ultrapassada, a gente precisa se atualizar. Então eles vão criando ideias e ideias novas, trazendo coisas novas e a sociedade ela vai abraçando aquilo, ela vai gostando daquilo e vai sendo a favor. Então eles vão criando essas leis e que essas leis, muitas e a maioria delas, eu acredito, não são não são agradáveis, né, e a Deus. Além disso, quem sou eu para merecer com pouco sofrimento tudo isso, né? Então, ela estava achando que o sofrimento estava muito pouco, né? Para que Jesus suspendesse esses castigos para a sociedade, para a humanidade. Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: Filha minha, nem tu, nem quem te dirige compreenderão teu estado. Tu, no estado de sofrimento, desapareces de todo, e eu só, não misticamente, senão em carne viva, reproduzo meus mesmos sofrimentos que sofreu minha humanidade. É, muitas vezes aqui nós também, como pessoas que vivem esse dom da divina vontade, como filhos da divina vontade, muitas vezes nós também não compreenderemos, né? Nem tu, nem quem te dirige, nem quem está por perto vai compreender. E quantas vezes nós vamos passar por esses momentos, né? De não compreender, né? Para que a gente está passando por tudo aquilo, aquele momento tão difícil da vida. E, e muitas vezes nós também não vamos entender, né? Assim como Jesus está falando aqui. Minha filha, nem tu, nem quem te dirige compreenderão o teu estado, né? Nem a gente mesmo, nós mesmos que vivemos na divina vontade. Tu, no estado de sofrimento, desapareces de todo, né? Desaparece de todo. Ela, quando está nesse estado de sofrimento, né? E eu só, não misticamente, senão em carne viva, reproduzo meus mesmos sofrimentos que sofreu. E eu só, não misticamente, senão em carne viva, reproduzo meus mesmos sofrimentos que sofreu minha humanidade. E não foram, talvez, os meus sofrimentos que enfraqueceram os demônios, iluminaram as mentes cegas. Em uma palavra, os que formaram a redenção do homem. E se puderam fazer então na minha humanidade, não poderão fazer agora na tua? Né? É, a gente sabe que todo, todos os volumes, né, principalmente esses primeiros volumes, é fortemente visível o sofrimento da Luísa, né? Os castigos que é para serem para a humanidade são lançados em Luísa, porque ela é uma alma vítima, né? E Jesus ele reproduz esses sofrimentos sofridos na humanidade de Jesus, ele reproduz na Luísa, né? Tudo para aplacar, né? O castigo sobre a humanidade é lançado sobre ela, é lançado sobre a Luísa, que ele fala, né? Tu no estado de sofrimento desapareces de todo, e eu só, não misticamente, senão em carne viva, reproduzo meus mesmos sofrimentos que sofreu minha humanidade. Então, ele reproduz tudo, né? Ele coloca ela na cruz, crucifica Luísa. É, e, e, e nós também. Não, Jesus não vai nos crucificar como crucificou Luísa, colocou ela lá e pôs os cravos na cruz de Maria. Não, mas
muitos ele vai reproduzir esse sofrimento na nossa vida de diversas formas, de diversos jeitos de sofrimento, né. Mas nós sempre vamos ver que nós estamos na cruz com Jesus, seja qual for, né, uma doença, uma perna quebrada, um problema de coração, de câncer, de seja o que for, esses sofrimentos vão ser reproduzidos na nossa vida. Diferentes, mas será uma cruz de dor, né? A cruz do sofrimento também será reproduzida em nós. E quantas pessoas estão já estão vivendo essas cruzes, né? E, e tudo é cruz, todo sofrimento, tudo aquilo que faz o homem sofrer na humanidade dele é uma cruz. É uma cruz que ele está carregando. E muitas vezes essa cruz pesa muito e a pessoa acha que não vai conseguir carregar essa cruz. Eu, eu já passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu tive uma depressão e eu me sentia como se eu estivesse dentro de um buraco. Eu olhava, eu olhava assim para cima, mas eu não tinha jeito de subir. Aí eu me sentia lá dentro. E aquela angústia dentro do meu peito, dentro do meu coração, aquele vazio, parecia que ali dentro do meu coração tinha um abismo também. Eu enxergava uma escuridão. E eu olhava para cima e dizia: Meu Deus, se o Senhor não me ajudar, o Senhor tem que ser a minha corda, para que eu possa segurar e subir por essa corda e sair de dentro desse buraco. Era como se eu via essa imagem, eu sentia essa imagem dentro de mim, vendo esse buraco, né? Ali era uma cruz de sofrimento que eu estava vivendo muito grande, que eu estava passando um momento difícil na minha vida, muito difícil, uma crise no meu casamento, e aquilo ali foi me deprimindo mesmo. Mas eu sempre, quanto mais sofrimento eu estou, mais eu corro para Deus. Quanto mais eu estou sofrendo, mais Deus é meu socorro, mais Deus é meu auxílio, meu alívio, é meu tudo. E ali todos os dias eu estava lá chorando para Deus, me tira desse momento difícil, Senhor. E, e, e foi me dando uma tristeza muito grande, o brilho dos meus olhos foram se apagando. E eu olhava assim no espelho e eu via os meus olhos tão apagados, assim, ofuscados, até acinzentados de tanta tristeza. Que foi que minha alma foi ficando, minha carne foi ficando. Então, eu estava assim, carregando uma cruz muito pesada, porque doía muito. Eu me sentia realmente. Hoje eu sei que eu estava Jesus estava me crucificando, né? Então, eu passei por esse momento muito difícil de depressão. Mas assim, não passou rapidinho, não, viu? Demorou muito. Demorou muito. Eu sofri demais, demais. Mas Jesus me tirou daquela escuridão, daquela angústia, né? Então, na minha vida, foi reproduzido esse tipo de cruz, esse tipo de sofrimento da minha humanidade mesmo, como qualquer um de nós vamos passar, né? Mais cedo ou mais tarde, e a gente está sempre passando, não é mais cedo ou mais tarde. Hora uma coisa, às vezes não é uma coisa muito grande, é uma coisa pequena, mas é uma coisa que machuca, é uma coisa que dá um desconforto, mas a verdade é que nós sempre estaremos sofrendo na nossa humanidade, né? A divina vontade vai sim, vai trazer muitas coisas, muitos testes para nossa vida, assim como trouxe para Luísa, né? Assim como ela viveu toda essa experiência, tudo isso com Jesus, nós também vivemos e vamos viver. E na divina vontade, nós temos essa consciência. Nós temos essa consciência, mas quando eu sofri toda essa depressão, isso faz muito tempo mesmo.
Eu já vou fazer quase 30, tô com quase 30 anos de casada, então na época eu tinha 15 anos de casada. Então já tem um tempinho. Não vivia na divina vontade, nem sabia que existia. Mas eu já corria para Jesus, ele era o meu porto seguro, era nele que eu me segurava, era ele que eu clamava todo dia, toda hora, era o dia inteiro chamando por ele, eh, e hoje eu entendo bem o que eu vivi, né. Então continuando. E não foram talvez os meus sofrimentos que enfraqueceram os demônios, iluminaram as mentes cegas? Em uma palavra, os que formaram a redenção do homem? E se puderam fazer, então, na minha humanidade, não podem fazer na tua, agora na tua? Né? Então, Jesus mais uma vez fala aqui para Luísa, né? Então, agora, como é ela que sofre esses castigos, ela também sofre na humanidade dela. Jesus sofreu na humanidade dele, ela sofre na humanidade dela, e todos nós sofreremos na nossa, as nossas cruzes, as nossas dores, né? Castigos, castigos também, castigos, é, é isso mesmo. Se um rei, se um rei fosse habitar em um pequeno barraco e dali dispensasse graças, ajuda, moedas, continuaria seu ofício de rei? Se alguém não acreditasse, se diria que é tolo, pois se é rei, pode fazer o bem tanto no palácio real como no pequeno barraco. Olha, aí ele fala assim, ó, que se um rei fosse habitar em um pequeno barraco, né, ele acostumado a viver num grande palácio, né, com todas as mordomias, com todo o luxo, né, se dali ele se dispensasse, se ele fosse habitar num pequeno barraco, né, aí dali dispensasse graça, ajuda, moedas, continuaria seu ofício de rei. Se alguém não acreditasse, se diria que é tolo. Tolo por quê? Exatamente por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensariam, por que que ele largou uma casa tão bonita, um palácio, né? Com tudo do bom e do melhor e fosse para um barraco, né? Jesus aqui, ele está falando dele mesmo. Ele tá falando da sua majestade, né? Do seu reinado. Porque o céu é o reino de Jesus, né? Então ele ali ele dispensa para a humanidade, como diz aqui, graça, ajuda, moeda, continuaria seu ofício de rei. Se alguém não acreditasse, diria que é tolo, pois se é rei, pode fazer bem tanto num palácio como um pequeno barraco. E esse bem Jesus fez e continua fazendo. Ele tanto fez o bem aqui, quando ele esteve com as pessoas aqui, como ele faz o bem lá no céu para nós. Então não importa onde ele está, ele vai sempre fazer o bem a todos nós. Ele sempre vai nos tirar de momentos difíceis. Ele vai nos dar essas provas. Era isso que eu queria dizer, mas assim, provações, testes. Mas ele mesmo vai nos ajudar a vencer as provações que ele mesmo trará para a nossa vida. Que nós vamos aceitando. Vamos viver sem reclamar, sem questionar. Esse mesmo rei, né? Então Jesus ele fala dele. Se alguém não acreditasse, diria é tolo, pois é rei, pode fazer o bem tanto no palácio real como num pequeno barraco, né? É assim Jesus faz por nós. E mais, admira-se mais sua bondade, porque sendo rei, não desdenha habitar em pequenas pocilgas, né? Lugares sujos, né? Lugares onde os porcos também vivem, e viçosas cabanas. Assim é a sua situação, né?
Jesus ele sendo rei, ele veio tão pequenininho, menino Deus, né, nasceu numa pequena gruta, lá onde, habitava alguns animaizinhos, né, com toda a humildade. Lá ele nasceu. Ele que é rei, ele que é a majestade suprema, né, filho do Deus Altíssimo, poderoso, se fez tão pequeno e tão humilde que veio nascer num local tão simples, né? Tão simples que é uma pequena gruta, né, numa manjedoura. Eu compreendia com clareza tudo isso e disse: Meu Senhor, tudo está bem. Como dizes, toda a dificuldade do meu estado está na vinda do sacerdote. Meu Senhor, tudo está bem. Como dizes, toda a dificuldade do meu estado está na vinda do sacerdote. Aqui eu entendi assim que a Luísa, ela sempre esteve cercada pela presença do sacerdote, né? E o sacerdote, ele sempre tinha que vir para fazer Luísa obedecer, cumprir a sua obediência, né? Diante dos ensinos que Jesus dava a ela, mas também ele vinha sempre para tirar ela daquele estado que ela estava, que ela se encontrava. Então o sacerdote sempre esteve presente, né? E, e ele, minha filha, ainda que um rei habitasse em pequenas pocilgas, pelas circunstâncias, pelas necessidades, pelas condições de rei, é conveniente que seus ministros não o deixem sozinhos, seus ministros. Aqui, então, Luísa, ela era cercada pelo sacerdote, né? Ele tinha que vir sempre. Então Jesus fala que o rei, que embora ele morasse, né, ele habitasse em pequenas pocilgas, pela circunstância, pela necessidade, pela a condição de rei, era conveniente que os seus ministros não o deixassem sozinho, mesmo que ele habitasse nesse local tão simples. Ele tinha que estar presente, as pessoas tinham que estar presentes, os seus ministros tinham que estar com ele, né? Com o rei. Nesse caso, eu vejo assim que Luísa estava ali e o sacerdote estava sempre perto, então ele não podia deixar a Luísa sozinha. Luísa tinha que estar sempre na presença de alguém, né? No caso do sacerdote, é conveniente que seus ministros não os deixem sozinha. Então, o sacerdote era quem vinha todo dia ver Luísa, né? Estar com Luísa, fazer Luísa cumprir com a sua obediência, tirar ela daquele estado, né? E, e nunca deixava a Luísa sozinha. Mais que lhe faça companhia, servindo e obedecendo no que ele quer, né? E, e assim somos nós também. Seja onde nós estivermos, seja onde nós habitarmos, nós nunca deixaremos Jesus sozinho. Ele não pode ficar só. Nós não podemos abandoná-lo. Ele é o nosso rei, né? Nesse caso, nós somos seus ministros, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que vivem para agradar a Jesus, para agradar a Deus, são os ministros de Deus, que fazem a vontade de Deus. Não podem deixar Jesus sozinhos, não podem. Os padres, os sacerdotes não podem deixar Jesus sozinho. Seja como for a capela que Jesus está, a da mais simples, a mais sofisticada, ele não pode ficar sozinho. Tem que estar sempre cercado de seus ministros, né?
e os ministros sempre obedecendo e fazendo o que ele quer, né? Obedecendo e fazendo o que Jesus quer. Dos sacerdotes, nós, filhos da divina vontade, nós somos o seu povo e somos o seu rebanho. Somos nós, hoje, juntamente com todos os sacerdotes, que somos os seus ministros. E nós não podemos deixar Jesus sozinho. Ele tem que estar sempre cercado por nós, com o nosso amor, com a nossa, com a nossa aceitação, resignação de tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida, de tudo aquilo que Ele traz para a nossa vida, né? Fiquei tão convencida que não sabia mais o que dizer. E muitas vezes Jesus fala e nós nos calamos, assim como Luísa, porque Ele nos convence cada dia. Divina vontade, reina na minha vontade. Jesus, eu confio em vós.